Colossenses 3:11. E hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, analisar esse versículo. Tem aqui, bem no centro desse versículo, no final desse versículo, que nós vamos olhar de uma forma muito especial para ele. Então ela diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite quente. Obrigado, Pai, porque a nossa incumbência como corpo de Cristo, nos reunir debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, para prestar louvores ao Senhor. E claro, Pai, que a nossa expectativa ardente do nosso coração é ouvir a Tua voz. Então tira dos nossos olhos todas as escamas, todo o impedimento de vermos claramente toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo. Pai, nos dê sabedoria para compreender as Escrituras. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Este é o assunto que nós iremos tratar hoje, Pai, do Teu Filho, como temos tratado todos os domingos. Ele é o Teu centro e Ele está habitando, morando no interior de todo aquele que creu na obra consumada no Calvário. Então, Pai, nós confiados que Tu nos falará pela Tua palavra e nós queremos descansar na suficiência das Escrituras Sagradas, porque tudo que está escrito procedeu dos Teus lábios, da Tua vontade expressa para nós, o Seu povo. Muito obrigado, Pai. Cuida deste ambiente, cuida das nossas mentes, que ela muitas vezes fica tão agitada. Então aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, abra os nossos ouvidos e fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse versículo aqui de Colossenses 3:11, ele é muito lindo. Essa expressão Cristo é tudo e em todos os que creram. Claro que desde o Antigo Testamento, o nosso Deus e Pai, Ele vem mostrando toda a centralidade de Cristo. Começou já no primeiro versículo lá de Gênesis, nós já vemos Cristo. Lembra que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver aqui depois que toda a criação está resolutamente envolvida na pessoa de Cristo e na obra também, porque muitas vezes nós pensamos que Cristo veio fazer uma obra nesse mundo e nós focamos na obra na cruz. Claro que é uma obra fundamental, onde ali os nossos pecados foram removidos, mas a obra que Ele fez também é toda a obra da criação. Ele criou todas as coisas. Que grande obra Ele fez! Aí no sétimo dia Ele descansou das obras que Ele havia feito, porque Deus o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, então Ele criou tudo pela palavra do seu poder. E esta palavra que Ele começou a criar, proferir lá em Gênesis, está relacionada ao Filho. Nós vamos ver depois alguns textos para confirmar esta verdade contundente, irmãos, que foi ali estabelecida quando Deus começou a criar todas as coisas. Ele criou todas as coisas em seu Filho Jesus e para o seu Filho Jesus. Agora, quando nós nos deparamos com três palavrinhas aqui, Cristo é tudo, irmãos, o nosso coração deve se encher de alegria, e nós vamos explicar porquê e entender a razão disto tudo. Deus, o Pai, nesses últimos dias, Ele não fala nada para nós fora da pessoa de Cristo. Todo o seu falar definitivo é em Cristo Jesus. Cristo é o Logos de Deus, é a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus. Então Deus se manifesta hoje a nós como se manifestava a Samuel em 1 Samuel 3:21. Deus se manifestava em Siló
porquanto pela sua palavra se manifestava a Samuel. E naquela época a palavra de Deus era muito rara. Começou a partir ali de Samuel. Houve um tempo de silêncio. Imagina viver um tempo onde não tem o falar de Deus. Irmãos, que bondade é o nosso Pai Celestial, porque hoje nós temos todo o falar de Deus definitivamente na pessoa de Cristo, que nós podemos qualquer instante abrir as Escrituras e termos o falar de Deus. E o falar de Deus é o coração aberto do Pai. Nós conhecemos uma pessoa quando ela fala. A boca fala o que está cheio o coração. Então vocês percebem que as Escrituras é o coração de Deus aberto para nós. Podemos compreender a vontade dEle, podemos compreender todo o propósito eterno de Deus, o Pai, que estabeleceu em Cristo desde a fundação do mundo. Então isso é maravilhoso para nós, irmãos. E o que é mais interessante ainda é que Ele nos inseriu nesse propósito. O propósito de Deus é Cristo. Por isso, irmãos, que gosto muito daquela expressão do apóstolo Paulo. Falamos hoje pela manhã que aquele que está unido ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós fazemos parte para sermos cooperadores do seu eterno propósito. Tem às vezes muitas pessoas que não sabem o que é o eterno propósito do Pai. Não é o assunto desta noite, nós vamos tratar isso posteriormente sobre o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, para nós sabermos, compreendermos, entendermos e verificarmos que Deus deseja nos usar, cada um de nós, que foi trabalhado por Ele, que está preparado pelo Senhor para realizar, para cooperar com o seu eterno propósito. Quando Paulo disse lá, de Deus nós somos cooperadores, muitos pensam o seguinte: eu sou cooperador de Deus na evangelização. Irmãos, o propósito de Deus não está centralizado na evangelização. O propósito de Deus não está centralizado na família. O propósito de Deus não está centralizado na sua igreja. Embora todos esses três aspectos façam parte, está inserido no eterno propósito. Mas o propósito de Deus é Cristo, ou em outras palavras, que todas as coisas sejam congregadas, gravitadas em torno de Cristo Jesus. Não existe outra maneira. Então quando formos tratar desse assunto, nós vamos analisar e ver com maiores detalhes sobre esse assunto fundamental, porque o Pai tem pressa. Então quando Paulo diz lá que de Deus somos cooperadores, ele está se referindo, primeira coisa, em edificar o seu eterno propósito, em ser um cooperador de Deus em Cristo, na consumação do seu eterno propósito. Ele vai dizer isso lá na carta aos Efésios, vai falar isso lá em Corinto, na igreja aos Coríntios, muito interessante. Agora nós olhamos para esse versículo aqui apenas, quando diz que Cristo é tudo. Irmãos, vamos lembrar algumas coisas fundamentais aqui, que de fato foi otorgado para a igreja de Cristo. Cristo é a centralidade da pregação de cada pregador, de cada irmão, cada irmã, de cada evangelista, de cada missionário. Porque às vezes existem muitos pregadores, muitos missionários que pregam as Escrituras Sagradas, mas não têm a revelação, o entendimento, a visão da centralidade de Cristo e a cruz. 1 Coríntios 1:23 está escrito assim, Paulo disse assim: nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2, ele escreveu assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é muito importante. Quando nós perdemos esta visão de Cristo e a cruz, nós perdemos tudo. Quando Paulo disse aqui que Cristo é tudo, irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo nos revele. Se não temos esse entendimento ainda, precisamos buscar aos pés do Senhor para que Ele revele o que significa Cristo sendo o nosso tudo. Tem alguns lances aqui mesmo, aqui em Colossenses, no capítulo 1, veja aqui o versículo 17.
para nós começarmos a entendermos um pouquinho do que significa Cristo é tudo e em todos. Esse Cristo é tudo e em todos não significa toda a humanidade. Cristo é tudo para os que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Sem ganhar essa experiência, não podemos dizer que somos cristãos. No mínimo somos apenas religiosos, estão me compreendendo? Mas quando verdadeiramente e de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo, na nossa inclusão no seu corpo, quando participamos da sua morte, morremos e fomos sepultados com Cristo, e que Deus o Pai trouxe Cristo dentre os mortos, naquela linda afirmação de Efésios 2,6, que juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós recebemos tudo, irmãos, recebemos a Ele, recebemos o Espírito, e o Espírito trouxe tudo para nós, naquilo que concerne a Cristo. Agora, Colossenses 1, versículo 17, diz assim, referindo-se a Cristo: Ele é antes de todas as coisas, nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo subsiste. Vocês entendem aquele versículo de João 15, versículo 5? Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Lembra? Porque sem mim nada podeis fazer. Por que sem Ele nada podemos fazer? Porque para nós Cristo é tudo, e que nessa pessoa de Cristo tudo subsiste. Estão me compreendendo, irmãos? Todas as coisas, inclusive Satanás e seus demônios, precisam também de Cristo para subsistir. Porque tudo subsiste, não deixa absolutamente nada fora. Vamos começar com coisas simples aqui, até mesmo a tua respiração. Você precisa dele para respirar, você precisa dele para se deitar e dormir. A palavra fala o salmista, o Provérbios também: eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Então Ele é aquele que nos dá um bom sono, porque Ele é a nossa paz. Normalmente uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela não tem paz. Como é que nós sabemos disso? Porque a palavra fala em Isaías 57, 20 e 21, que os ímpios, os perversos, é como um mar agitado, que lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Quando um ímpio vai deitar, ele não tem paz, ele demora a pegar no sono, ele acorda cansado, porque já deita numa ansiedade, amanhã muitas coisas para serem realizadas. Por outro lado, quando nós nascemos de novo, a paz que é Cristo vem para dentro de nós. É Cristo, Ele, Efésios 2,14 vai mostrar que Ele é a nossa paz, aquela paz de espírito serena, gostosa. Agora, não importa a circunstância pela qual você está vivendo, você vai passar por ela, mas com paz. No mundo tereis aflições, lembra? Mas antes ele disse assim, João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim, disse o nosso Senhor, tenhais paz. No mundo, vocês vão passar por aflição, por tribulação, por perdas, mas vamos passar com a paz. A paz dele não é a paz que o mundo dá. O mundo também tem uma paz para dar para as pessoas. Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 17, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então vocês percebem que o mundo tem uma paz para passar para as pessoas também? E qual é a paz que o mundo pode oferecer para as pessoas? É aquela paz que todos buscam, mas não vai encontrar nas coisas deste mundo. É uma conta bancária bastante significativa, tendo uma casa, um carro, um excelente trabalho, ou sendo um empresário, então eu tenho paz. Isso não é paz. Talvez pode ser, ou pode lhe ocasionar muitas perturbações, mas paz é uma pessoa, é a vida de Cristo habitando em nós.
Que gostoso saber que não mais eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo que eu preciso, porque nele eu tenho toda a minha suficiência. Quando diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a Bíblia diz que Ele é meu pastor e nada me faltará, significa que nesta pessoa eu tenho suprimento de todas as minhas necessidades emocionais, físicas e as espirituais, porque Cristo é meu tudo é Cristo. Então, nós não podemos buscar em fontes rotas, em cisternas que não retêm água. Não podemos abandonar a fonte das águas vivas, que é o nosso Senhor. Ele disse em João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Interessante. Às vezes a gente vê aqueles riachos, ele tem uma fonte, mas de onde que surgiu a água? A nascente de água. Como que a água surgiu do nada? Não é um milagre extraordinário? Procura ver, cavucar ali onde que brota a água. A água é uma coisa estranha, é uma coisa indolor, é uma coisa assim. Se você parar para pensar e analisar, muitos analisaram o pH da água, é isso, aquilo, mas a fonte dela, de onde que surgiu essa água? Como que ela brota? Como que a água nasce? É um mistério. Mas nós sabemos que a fonte das águas vivas é Ele. Essas águas que Ele criou para a nossa subsistência, tudo procedeu dele. Então, Ele criou as águas para nós, mas a fonte é Ele. Tudo que Ele criou está relacionado a Ele. Ele é a água viva, Ele é a fonte dessas águas. Entende? Embora a água neste mundo, se nós tomarmos dela, vamos voltar a ter sede. Tomei um copinho ali de água, já estou com sede. Então, mas um dia, quando nós estivermos na glória, ali contemplando o Senhor, nunca mais vamos ter sede, porque a nossa sede de significado, ela é muito grande, e somente Ele, sendo o meu tudo, pode suprir, irmão, tudo. Então, muitas vezes nós temos que perguntar para a nossa alma, como fez o salmista: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então Jesus, Ele é a fonte das águas vivas, e Ele está morando em nós. Então Ele vai satisfazer toda a nossa sede de significado. Qual que é a tua sede? Qual que é os teus anseios? Tudo está na pessoa de Cristo. Irmãos, que lindo é o nosso amado Senhor. Então aqui, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subexiste. É interessante nós conhecermos o Senhor. Quando nós começamos nessa trilha do conhecimento, conhecendo Ele, nós nunca vamos conhecê-lo fora da cruz. Porque, irmãos, se nós formos pelo caminho apenas do conhecimento, sem ganharmos uma experiência de cruz, não vamos ter o conhecimento do Senhor. Porque é na cruz que nós vamos compreender e entender a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de conhecer algo. Então, quando nós ganhamos uma experiência com a cruz, tudo é revelado para nós, porque não há mais impedimento. O que nos separava de Deus, que era o pecado, a iniquidade, Isaías 59:2, em Cristo Jesus nós temos uma informação muito linda, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que aniquila o pecado do mundo. Então Ele tirou o meu e o seu pecado, ou seja, Ele tirou a morte que havia dentro de nós e plantou uma sementinha, chamada sementinha divina, 1 João 3, versículo 9. Essa sementinha vai crescer. A árvore da vida foi plantada em nós como uma sementinha. Quando que essa sementinha foi plantada? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, vai falar da parábola do semeador, onde ele semeou ali a semente em 4 solos. Um era rochoso, espinhoso, e depois a outra que caiu de fato em solo preparado, aquele solo receptível que é a palavra de Deus. Outro caiu na beira do caminho, mas aquela que caiu
em corações, no teu coração, a palavra foi semeada no seu coração. Não foi semeada na sua mente, foi no seu coração. Essa palavra frutificou. Por isso que nós somos feitos filhos de Deus, pela palavra. 1 Pedro 1,23 está escrito assim: fostes regenerados, gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, a qual ela é viva e permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. E é esta palavra que nos foi evangelizada. Agora, tem muitas pessoas que rejeitam esta palavra. Quando há uma rejeição dessa palavra, as pessoas, elas estão assinando um documento dizendo o seguinte: eu não quero a vida eterna, eu quero perecer no inferno. Irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno é a incredulidade. Seres humanos são incrédulos e não querem ser governados pelo Senhor da glória. Não querem viver uma vida, eles pensam assim que, não, se eu for um cristão, muitas restrições vai ter na minha vida. Não vai ter nenhuma, absolutamente nenhuma, porque todas as coisas, diz a palavra, não são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me é lícita, mas eu não me deixarei envolver por nenhuma delas, aliás. Essa história assim de que, eu sei que tem, a religião, ela encabresta as pessoas, coloca um cabresto, coloca na sua vida regras, mandamentos e preceitos, e você fica preso na religião. Religião é um sistema do capeta, religião é maligno, religião é invenção de homens, como placa de igrejas, tudo é invenção de homens. Deus não tem compromisso com placa de igreja nenhuma, irmão, tem compromisso com vidas. Eu vim para que tenham vidas, eu vim apresentar meu filho para vocês, para que nós o recebêssemos e crescêssemos nele. Então, queridos, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Agora, vira a página aqui de Colossenses 2, olha o versículo 9. Irmãos, que coisa linda, coisa boa aqui, coisa maravilhosa. Que versículo impressionante nós temos aqui em Colossenses 2, versículo 9. A Bíblia diz assim, olha que interessante: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, você sabe o que significa toda a plenitude da divindade? Nós temos na pessoa de Cristo, Deus colocou na pessoa de Cristo tudo aquilo que é Deus, habita em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo, Deus o Pai, fez habitar em nós quando cremos no Senhor. Então nós temos dentro de nós uma pessoa na qual habita nela corporalmente toda a plenitude da divindade. E Ele deseja nos fazer teleios, perfeitos em Cristo Jesus, maduros em Cristo Jesus. Para que é importante a maturidade? Para que na hora de tomar as nossas decisões, nós temos maturidade, instruções do Senhor para seguir qualquer caminho orientado pelo Senhor. Entende? Isso é maravilhoso. Uma pessoa madura, ela sempre vai estar dependendo de outra pessoa. Uma criança sempre vai depender dos pais e de outros para ajudar elas a crescer. Às vezes leva muito tempo. Agora, o que é estranho é aí uma pessoa que já tem 21 anos de cristão, que já crê no Senhor, mas ainda está dentro de um berço com seu chocolinho ali brincando, e o chocolinho é dele, se alguém pegar já vai ter briga. Você acha que é um cristão maduro? Claro que não. Primeiro que um cristão maduro, ele sabe que nada é dele, que tudo é dele, tudo é de Cristo. Percebe, irmãos? Então ele verdadeiramente só vai administrar aquilo que é do Senhor e não dele. Tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos não é nosso, é para nós sermos mordomos, administradores, cuidadores,
Filhos é uma das dádivas que às vezes muitos falam assim: não, eu sou pai de tal fulano, a minha filha é meu. Isso é egoísta. Sim, são nossos filhos, o Senhor nos deu, mas a palavra fala que os filhos são herança do Senhor, não são nossos, irmãos, é do Senhor. Eu vou agarrar o meu filho, minha filha, aquela coisa toda, mas queridos, amanhã ou depois você vai morrer, você não vai levar a sua filha e seu filho junto com você. Você tem que educá-lo no caminho. Provérbios 22:6. Educa, ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então o Senhor nos dá filhos, onde nós temos participação, e é muito bom isso, irmão, você ter filhos dados pelo Senhor. Imagina que coisa mais linda, uma mulher pode gerar no seu ventre uma criança. Que coisa linda que é isso. Deus, Ele tece a criança ali no ventre de sua mãe, os olhinhos, o narizinho, a boquinha, tudo perfeito, forma os ossos dentro do ventre, tudo é um trabalho de Deus, do Senhor, entende? E a criança nasce neste mundo, já nasce murmurando, já nasce chorando. Qual criança que nasceu alegre? Porque este mundo é terrível. Ela já tem ali um impacto de cortado o cordão umbilical, ela já nasce neste mundo e chora. Eu achei até um irmão lá de Franca mandou para mim um vídeo, esses vídeos de pileras, não gosto de receber esses vídeos, mas a gente vai e abre ainda e acaba dando risada também, aquela risada de cantinho de boca, sabe? Era um vídeo assim que o pai estava segurando aquela criança no colo, e a criança olhando para ele falou: filho, você nasceu num lar pobre. A criança começou a chorar, percebe? Que sofrimento, nascer. Muito pelo contrário, irmãos, conversando com os irmãos ontem, eles disseram o seguinte: graças a Deus porque nós somos pobres, não temos que ficar aí preocupado em andar numa elegância toda, não temos que ficar preocupados aí em que, não, nós somos dependentes do Senhor. Isso é muito interessante, isso é muito bacana, você depender dele para todas as coisas. Nós nunca vamos errar, nós vamos brilhar de uma forma, como dissemos hoje pela manhã, citando aquele texto de Mateus capítulo 5:16, que Jesus lá no 12 fala que, no 14, vós sois a luz do mundo, e no 16 diz: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, queridos, Cristo é tudo. Essas três palavrinhas, elas formam a essência e também a substância do cristianismo. Cristo é tudo. Quando Cristo não é tudo, irmãos, o que pode acontecer conosco? Se Cristo não fosse o tudo, você continua não sendo nada. Aliás, a Bíblia vai bem mais a fundo. Isaías 41:24 diz assim: eis que sois menos do que nada. Que palavra terrível é essa para nós, né? Somos tão arrogantes, nós que gostamos, né, de levantar o nosso nariz, empinar o nosso nariz. E o Senhor diz o seguinte: olha, vocês, sem o meu tudo, que é Cristo em vocês, vocês são menos do que nada. Se nada é nada, menos do que nada, irmãos, que humilhação é para nós. Só que as pessoas não admitem isso, que são, e de fato nós somos menos do que nada. Nesse menos do que nada, o Espírito nos convence que nós somos. Então agora nós vamos clamar por misericórdia. O que Ele faz? Ele revela o seu Filho em nós. Aquele que é menos do que nada, agora tem o tudo. Meu tudo é Cristo. Cristo é tudo. E quem tem Cristo tem tudo. E quem tem tudo precisa de mais o quê? Você sabe o que é tudo? Tudo. Irmãos, nós temos que ir sempre para essa fonte. Cristo, Ele é a fonte de todas as coisas criadas. Tudo que foi criado, a origem é dele. Um outro exemplo:
João 15, versículo 1, vocês se recordam daquele versículo lá? Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Então ele produz o bom vinho, ele produz aquelas uvas maravilhosas. As outras videiras não são verdadeiras? Elas são, mas a origem é ele. Então por isso que Cristo, ele faz parte, aquele vinho tão precioso, foi esmagado, tudo, é uma linda figura de Cristo, quando ele foi esmagado ali na cruz, moído pelas nossas iniquidades, verteu o seu sangue, entendeu? Mas ele é o bom vinho, que agora alegra a nossa vida, alegra o nosso coração. Cristo é tudo para nós. Se o nosso coração crer nessa verdade, Cristo é tudo, nós podemos confiar que tudo correrá bem para nós, absolutamente tudo. Porque, irmão, se você prestar atenção, vamos colocar aqui alguns aspectos mais práticos. Por exemplo, nós vamos sair daqui após a nossa reunião, local de reunião. Cada um vai para a sua casa, outro vai para alguns lugares. Mas lembre-se de uma coisa, procura mentalizar isso, que meu tudo é Cristo. Quando eu saio daqui, acontece uma coisa muito diferente, talvez os irmãos não percebam. O que acontece quando eu sair daqui? Porque aí fora, o que tem acontecido aí fora? Lá fora está noite, trevas, não é assim? Mas o Senhor, Ele se responsabilizou em nos guardar, em nos proteger. Você sabe o que significa a palavra vanguarda? Vanguarda. Vanguarda é a mesma palavra que aquele exército que vai na frente para proteger o seu povo. Agora, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa vanguarda. Não apenas a nossa vanguarda, aquele que vai adiante de nós, mas Ele é também a nossa retaguarda. Vamos dar uma olhada para aquele texto de Isaías, capítulo 52, versículo 12. Aqui nós temos um versículo tão maravilhoso, irmãos, tão lindo, que alegra o nosso coração. Isaías 52, verso 2. Verso 12. Diz assim, presta atenção, verso 12. Depois os irmãos leiam esse capítulo 52 inteirinho, ele é muito lindo. Diz assim, verso 12: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós. Ir adiante de vós significa o quê? Que Ele é a nossa vanguarda, Ele é aquele que vai na frente, Ele é aquele que, claro, a palavra vanguarda, se você, no léxico grego, significa, no hebraico, é como se fosse a ideia de uma raiz ali, é um exército poderoso que vai na frente de nós. Mas aqui não é um exército no sentido espiritual. Quem vai adiante de nós e nos guardar é o Senhor. Lembra do Salmo 121? O Senhor é quem te guarda. Ele vai adiante de nós. Ele sempre vai adiante de nós. O Senhor irá adiante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele cuida na frente, está atrás, então Ele está em todos os lugares, mas para os filhos de Deus Ele é vanguarda e retaguarda também. Aqui em Isaías mesmo, capítulo 45, tem também dois versículos que ele é maravilhoso. 45, versículo 2 e o 3, olha que lindo, irmão. A Bíblia diz assim, aqui, claro que é o Senhor falando através do profeta Isaías: eu irei adiante de ti, vanguarda. Estão me entendendo, irmãos? Ele não manda anjo. Tem muita gente, Senhor, manda teu anjo aí para ir na frente. Não. Ele diz assim, é o eu santo. Eu irei adiante de ti,
Para que Ele vai adiante de nós? Agora, você percebe o amor dele, o quanto que Ele se importa conosco? Eu irei adiante de ti, mas por que, Senhor, o Senhor vai adiante de mim? Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. E, irmãos, Ele sempre tem algo a acrescentar para nós. Agora, olha o versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui, essa palavra dar-te-ei, ela significa graça, dádiva. O que Ele vai dar para nós? Os tesouros escondidos. O que significa esses tesouros escondidos e onde eles estão? Você não quer ser uma pessoa muito rica? Opa, nós temos aqui o mapa do tesouro que o Senhor quer revelar para nós. Ele disse assim: dar-te-ei os tesouros escondidos, aquilo que Ele iria revelar, porque se está escondido, precisamos de revelação para descobrirmos esses tesouros, e não para aqui, e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Nós sabemos que Ele é o Senhor, mas se Ele revelar para nós essas riquezas escondidas e as riquezas encobertas, não fica melhor para nós então nos apropriarmos dela? Então abra comigo, por favor, agora lá em Colossenses. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Colossenses capítulo 2. Vamos descobrir quais são esses tesouros escondidos. Vamos ler a partir do verso 1. Aqui o Espírito Santo usando a pena de Paulo para que essas verdades então encham e aqueçam o nosso coração. Diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Irmãos, claro que o apóstolo Paulo está sendo um instrumento aqui na mão do Espírito do Senhor. Irmãos, essa mesma realidade acontece conosco, porque se nós respondêssemos ao Senhor as demandas da sua palavra, o Espírito Santo revelaria mais os seus tesouros escondidos, que todos estão em Cristo e é o próprio Cristo. Mas o problema é que nós somos negligentes para ouvir, tardios para ouvir. Nós ouvimos e não ouçamos, ouvimos e não atendemos aquilo que Ele tem nos falado. Então o Espírito vai nos corrigir, o Espírito é paciente, Ele começa. Então leva talvez 30, 40 anos, 4, 5, 6 anos, 10 anos, porque nós somos uma cerviz dura que nós não nos vergamos, entende? Nós não prostramos. Então Ele vai nos corrigindo pacientemente, usando a palavra, usando a tribulação, usando dor, uma série de coisas. Aí Ele vai dizer o seguinte, verso 2: para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo, a revelação de Deus para nós é Cristo, mas não para aí. Olha que lindo, é o versículo 3: em quem todos, irmãos, nada ficou de fora, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos ou encapsulados na pessoa de Cristo. Irmãos, quão rico é o nosso Senhor, irmãos. Nós temos uma fonte de riqueza dentro de nós. O problema nosso é que nós não desfrutamos em virtude da nossa negligência. Nós passamos tão pouco tempo com o Senhor, com a sua palavra aberta. Então, irmão, você acha que o Senhor vai ter desejo em revelar a nós? Porque nós queremos que Ele abençoe os nossos interesses. Não é isso, irmãos. Ele vai
nos abençoar como filhos em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas quer dizer que então que Ele não se importa com a minha prosperidade material? Sim, mas isso será apenas uma consequência dessas riquezas, porque Ele quer que os nossos olhos sejam voltados para Ele. Ele é o Senhor rico, maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês um outro texto aqui. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29. Aqui, irmãos, é um texto maravilhoso. 1 Crônicas 29. Olha a oração de Davi. Que linda oração nós temos aqui. Ele disse assim, a partir do versículo 11. No 10 ele louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Agora olha o versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Se a Bíblia diz que tudo que há nos céus e na terra é dele, o que nós temos? Nada. Mas nós temos tudo. Nós temos a Ele. Cristo é o nosso tudo. Então, ele continua dizendo: teu, Senhor, é o reino. Lembra lá de Lucas capítulo 12, verso 32? Foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Oh, irmão, que coisa linda isso. Nós somos as pessoas mais ricas deste universo. Somos filhos do Pai, que possui todas as coisas. A palavra fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o 17 diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Você é herdeiro de quem? De Deus. O que Ele tem para te dar? Tudo. O que é o tudo de Deus para nós? Cristo é tudo em todos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Vamos continuar a leitura aqui. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, Ele precisa ser exaltado. A igreja tem que exaltar o seu noivo, porque Ele é chefe, aquele que comanda, aquele que manda, aquele que domina sobre todos. E o versículo 12: riquezas e glórias vêm de onde, irmão? De ti. Tu dominas, olha que delícia, olha que segurança nós temos aqui. Tu dominas sobre tudo. O que significa? Até meu andar, Ele conta os meus passos, Ele sabe quando eu me deito, eu me levanto, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele sabe tudo a teu respeito. Isso não te deixa um pouco assustado? Lembra aqueles pensamentos que você tem quando está sozinho, quando está ali num computador ou num celular? Lembra? Aqueles pensamentos terríveis? Ele domina sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E a tudo inclui o Filho, porque o Filho é a nossa força. A palavra fala que os que confiam no Senhor, Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, irmãos, Cristo, Ele é nosso tudo. Tudo está nessa pessoa. Tudo que você precisa é Cristo. Tudo que nós desejamos é Cristo. Mas a gente acha que é as outras coisas que a gente precisa. Ah, Senhor, eu preciso, me abençoa, abre essa porta, querido, você em Cristo, você já tem tudo. E aquilo que concerne a você,
Salmo 138:8, o Senhor levará a bom termo. Então, aquieta o seu coração, confia nele e espera. Isaías 64, abra lá comigo, o versículo 4. Isaías 64, verso 4. Vamos ler esse texto com bastante atenção, porque ele é maravilhoso, irmãos. Diz assim, Isaías 64, versículo 4. Olha que preciosidade. Irmãos, isso aqui para a mente humana, para uma mente pensante, para uma mente lúcida, é algo assim incompreensível. Precisamos de revelação aqui. Como que pode isso, um Deus trabalhar por mim? Mas olha aqui que interessante. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, nós temos esperado nele. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com longanimidade, esperei com paciência que ele já me deu, entende? Então, ele vai trabalhar por mim e para você, se nós de fato esperarmos nele. Agora, uma mente, uma alma agitada não vai esperar no Senhor. Ela vai orar e vai querer já fazer. Espera no Senhor, deixa ele fazer, deixa ele trabalhar. Aí ele fala, agora você pode ir por aqui. Aí é gostoso, é maravilhoso demais. Então, queridos, por favor, pense aí no seu dia a dia, que Cristo é o seu tudo, e se aproprie desse fato em realidade espiritual. Isso vai lhe trazer muito descanso. Isso vai lhe evitar que você caia em muitas esparrelas, em muitos problemas, quando você tem essa consciência de que Cristo é seu tudo. Então, irmãos, com relação a Cristo, Ele sempre também vai nos conduzir em triunfo. 2 Coríntios 2,14, aquele versículo ele é tão precioso. Às vezes nós decoramos ele, mas não experimentamos a realidade dele. Está escrito assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo, que é o nosso tudo, sempre nos conduz em triunfo. Então, irmão, seja qualquer batalha da vida que você vai enfrentar, pode ter certeza de uma coisa: você será triunfante. Não que nós sejamos triunfantes, mas em Cristo Ele nos fará triunfante. Porque aquela palavra é muito interessante, sempre. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, deixa ser conduzido, não conduza a situação. Deixa eu citar para vocês de novo aqui. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz. É sermos conduzidos por Ele. E a mesma coisa que Ele vai trabalhar por mim se eu esperar nele. Ah, eu busquei a Deus. Você não buscou a Deus. Foi Ele quem nos buscou. Cristo nos buscou. Ele entrou na nossa morte, destruiu a morte. E aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Aquele texto, 2 Pedro 3,18, diz assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então nós temos que deixar sermos conduzidos por Ele. Não seja uma pessoa que atrapalha a Deus, não seja um trapalhão. Deixa Ele te conduzir às águas de descanso. Você está cansado, Ele vai saber lhe conduzir às águas de descanso. Você está aí muito agitado, Ele vai lhe conduzir a um momento de refrigério pela presença dEle, porque o desejo do Pai não apenas nos refrigerar, a presença dEle nos refrigera, mas também Ele deseja restaurar todas as coisas, e Ele fará isso, porque, irmãos, claro que por causa do pecado, este mundo virou um caos, mas o propósito de Deus é que Ele sempre sonhou em seu coração ter um local onde habita a justiça,
onde o cordeiro vai comer palha junto com o leão, onde uma criancinha poderá colocar a mão ali na toca do basilisco, não vai fazer mal nenhum. Deus quer assim, que o homem domine sobre todas as coisas e que os animais obedeçam a sua ordem. É um tempo de justiça. Aí a questão do milênio. Futuramente, se o Senhor permitir, nós vamos tratar um pouquinho do milênio, um assunto muito polêmico para muitos, mas é tão simples, irmãos. Deus, o Pai, está separando e amadurecendo alguns irmãos para reinar com Cristo no milênio. Nós vamos estudar isso esse ano, o ano que vem, se Deus quiser. Vamos preparar, para a gente entrar nessa realidade, que é um assunto muito gostoso, irmãos, um assunto precioso demais. Então, os planos dele não podem ser frustrados. Ele fará toda a sua justiça nessa terra, percebe? Aí sim nós vamos, de 1000 anos depois, nós vamos para a glória. Então ele sempre vai nos conduzir em triunfo, ele sempre vai adiante de nós. Queridos, abram comigo em Deuteronômio, capítulo 20. Temos aqui alguns versículos que vale a pena nós lermos para percebermos essa questão. Às vezes nós vamos enfrentar algumas guerras na nossa vida que são guerras espirituais, e às vezes, se nós não tivermos discernimento, nós achamos que elas são carnais. A nossa luta nunca é contra sangue e carne, percebe? Então, irmãos, quando alguém ficar bravo com você, com raiva de você, irmão, saiba que por detrás daquela pessoa tem um agente maligno trabalhando naquela pessoa, e Satanás quer que você fique com raiva daquela pessoa, mas não é nesse sentido aqui. Paulo fala, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não vai para o confronto, mas você tem uma arma muito poderosa para destruir os seus inimigos, que é o amor. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus, ele é impactante. O amor de Deus, irmãos, ele destrói todo tipo de coração empedernido, raivoso, rabugento, irado, iracundo. Terrível. Hoje em dia nós temos muitas mulheres bravas, mulheres são umas pestes, que estão tripudiando o empoderamento, aquela coisa toda. Elas estão ficando frustradas e adoecendo cada dia mais, deixando o seu papel que Deus estabeleceu para ser aquilo que Deus não quer que elas sejam. Estão ficando cada dia mais depressivas. Tem uma amiga, uma irmã muito querida lá de Londrina, psiquiatra, nós temos conversado algumas vezes. Ela tem dito para mim o seguinte: olha, o que eu estou atendendo? As irmãs cristãs que estão nessa onda de empoderamento, mas como têm ficado depressivas. Elas estão sendo tomadas de uma força psíquica, parece que elas ingeriram nela uma injeção de uma lança inflamada, satânica, que subiu para a cabeça, que é um empoderamento das mulheres. Irmãos, não é nada disso que o Senhor propôs para a sua igreja. Queridos, a mulher é uma auxiliadora do marido, e os maridos de hoje, os homens cristãos, estão virando uns verdadeiros galinhas. A mulher dá um grito, ele baixa a guarda. Gente, misericórdia, o que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos, nesses últimos dias? Os lares cristãos estão sendo uma verdadeira vergonha para este mundo, onde nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Parece que nós temos tomado suco de limão, uma vida azeda, uma vida de murmuração, de reclamação. Será que Cristo é o nosso tudo? Misericórdia, irmãos. Então, aqui, Deuteronômio capítulo 20 diz assim a palavra. Eu vou aqui, irmãos, espiritualizar esse texto aqui. Aqui ocorreu um fato literal, mas a Bíblia ela é sempre atual. Então nós somos homens e mulheres espirituais, vivenciando uma experiência humana agora, mas diz assim: quando saireis a peleja contra os teus inimigos. Irmãos, os inimigos você pode aqui começar por você. O seu pior inimigo é você mesmo. O teu grande problema, o teu grande causador de problema é você mesmo.
O dia que você morrer, teus problemas acabaram. Morrer literalmente, mas espiritualmente nós já morremos com Cristo na cruz. Cristo é a nossa vida. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Então, irmãos, não perca isso de vista. Cristianismo não é eu, mas Cristo em mim. E você acha que diante de uma cena que talvez vai lhe causar irritação, pensa, será que Cristo ficaria irritado? Qual seria a atitude do meu Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, que quando ele era ultrajado não revidava com ultraje? Qual seria a atitude de Cristo aqui nesse momento? E é assim que é a vida cristã. Imagina você está andando no trânsito, placa lá 100 por hora, e vem uma fila de carro para lá e ele está dando sinal de luz e buzinando para você ir mais rápido. Qual que é a tua atitude? Não é ficar irritado, nervoso? Alguns ficam bravos, ameaçam e xingam e estribucham ali dentro do carro. Não, irmãos, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Estou falando isso aqui porque eu estou debaixo de um tratamento do Senhor. Ele está tratando comigo aferradamente no meu nervosismo. Irmãos, eu pedi, fala, Senhor, trata no meu nervosismo. Ele está criando situações que me dá vontade de explodir e falar, Senhor, eu sei que é a tua mão, mas é tão difícil, não é fácil tomar a cruz, irmãos. Mas nosso Deus e Pai, Ele é um Pai prático, maravilhoso. Versículo 2, claro, aqui no final, o Senhor teu Deus te fez sair da terra do Egito, está contigo, não mais eu, mas Cristo, fez sair deste mundo, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Sabe como é que Paulo interpreta isso no Novo Testamento, Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo não é o nosso tudo? Então deixe Ele ser o seu tudo. Para de atrapalhar Deus. Nós queremos ser professor de Deus, ensinar Deus a ser Deus. Nós temos que submeter a Ele. Lembra de Ananias? Quando Saulo estava lá orando, Jesus falou assim, olha, vai lá, o meu servo está orando, que é Saulo. Ananias falou assim, ele começou a ensinar o Senhor a ser Deus. Olha, de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem, como ele tem maltratado, batido, matado as pessoas. Senhor, talvez o Senhor não saiba, mas esse aí, tem ouvido falar de muitos. Meu Deus, nós queremos ser professor de Deus, irmãos, deixa Ele ser Deus na minha e na sua vida. Nós temos tudo, porque Cristo de fato é o nosso tudo. Então, irmãos, medita nisso, busque mais luz diante do Senhor. E esse aqui é um assunto, irmãos, que não se esgota, é um assunto inesgotável. Cristo, Ele é infinito, então, que Ele continue se revelando a nós. Ele vai se revelar a nós na medida da sua busca. Você deseja, você o quer, Ele vai se revelar, Ele vai ser formado em você. Mas se você não querer, irmão, Ele também vai dizer amém, né? Então Ele é muito cavaleiro. Jesus Cristo é uma pessoa cortês, manso e humilde de coração. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse tempo. O Senhor nos deu o privilégio, Pai, de estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra. Pai, que Teu Espírito nos faça lembrar de tudo que foi dito, e nós confiamos a Ti, Pai, a Tua palavra. Sabemos que ela não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que Ele apraz, ela prospera para a qual foi designada. Então, ó Pai, ela certamente irá frutificar.
e nós louvamos o Senhor por isso. Entregamos os cuidados dessa semana nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que vai adiante de nós como a nossa vanguarda, o Senhor também é a nossa retaguarda. Graças Te damos, Pai, e em Cristo nós oramos. Amém.